Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. A reta x igual a A é uma reta vertical, tá? Intercepta a curva f de x, que é 1/3 de x ao cubo mais 4x mais 3, num ponto P. E também intercepta a curva g de x igual a 2x ao quadrado mais x num ponto Q. Aí ele pergunta, para que valor ou valores de A as tangentes a essas curvas em P e Q são paralelas? Então, vamos olhar aqui, eu vou repetir o enunciado, mas olhando aqui para o gráfico. O que a gente tem aqui no gráfico? Eu desenhei uma curva g de x aqui qualquer, essa curva em azul, outra em rosa, aqui f de x, e aí, olha só, ele diz, a reta x igual a A, que é essa reta vertical aqui. Nessa reta aqui, a abscissa é sempre igual a A, tá? Todos os pontos aqui têm a mesma abscissa, que é x igual a A. Aí, essa reta aqui intercepta a curva F no ponto P. Então, esse ponto P aqui, eu vou escrever bem aqui do lado, o ponto P é o ponto cuja abscissa é A e a ordenada é F de A. Tá? Porque eu estou em cima da função F de x, tá bem? Deixa eu colocar aqui melhor. Aqui é F de A. Bom, aí ele diz que também intercepta a curva g de x no ponto Q. E no ponto Q também o ponto é A, G de A, tá? Então, o ponto Q, vou anotar aqui, é A, G de A. Ok, continuando. Aí ele pergunta o seguinte, para que valores de A, as retas tangentes a essas curvas em P e Q são paralelas. Então, vamos desenhar aqui as retas tangentes. Então, aqui em P, em Q, e a reta tangente aqui em P, tá? Então, a gente quer saber o seguinte, se eu pegar essa reta aqui, x igual a A, e andar aqui para vários valores de A, eu quero saber em que momento essas duas retas tangentes que eu traçar aqui, elas vão ser paralelas, tá ok? Então, é isso que eu quero saber. E aí, a gente vai usar o conceito de retas paralelas. Quando é que duas retas são paralelas? Quando os coeficientes angulares delas são iguais, tá? Então, vou chamar de RTF, de reta tangente AF em P, tá? Então, a minha reta RTF é essa daqui, essa aqui de baixo, tá? Depois eu vou chamar de RTG, a reta tangente a curva g de x em Q, tá? Então, essa daqui de cima é a RTG. Aí, eu vou chamar de MF, o coeficiente angular da minha reta tangente ao gráfico de F, tá? Em P, tá certo? E vou chamar de MG, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de G em Q, tá? Então, lembrando que o ponto P é o ponto A, F de A, e lembrando que o ponto Q é o ponto A, G de A.
ok? Bom, então, vamos usar aquilo que a gente sabe de reta tangente. Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Ao gráfico de f em P, tá? Então, como é que a gente calcula isso? A gente sabe que esse coeficiente angular é dado pela derivada da função f, que a gente está aqui, ó, essa reta tangente é tangente a f, então é f' no ponto, né, em x igual a A, que é a abscissa do meu ponto. E eu sei que mg, que é o coeficiente angular da reta tangente AG, é dado por g' de A, da mesma forma, tá? Aí, ele diz que a reta tangente a f é paralela à reta tangente a g. Então, isso implica que o coeficiente angular da minha reta tangente f é igual ao coeficiente angular da minha reta tangente AG, tá? Então, o que que eu vou fazer? Isso implica quem é coeficiente angular da minha reta tangente a f, é f' de A, igual ao coeficiente angular da reta tangente a g, que é g' de A. Então, basicamente, nós vamos ter que resolver essa equação. Mas, para obtermos essa equação, nós vamos ter que determinar a f' de x e g' de x, para depois a gente substituir aqui x igual a A, tá? Vamos lá, então. Quem é f' de x? Então, vamos pegar aqui as nossas funções. Quem é f' de x? Ou quem é f de x? Então, f de x é isso aqui. Eu vou copiar lá embaixo. Então, f de x aqui. E vamos copiar também o g de x. Opa. G de x é aqui. Ok, então, quem é f' de x é a derivada dessa função. A derivada de 1/3 x ao cubo é 3 vezes 1/3 x ao quadrado, mais a derivada de 4x, que é 4, tá? Então, isso aqui dá x ao quadrado mais 4. Então, logo, quem vai ser f' de A vai ser, substituindo x por A aqui, vai ser A ao quadrado mais 4. Agora, vamos fazer o mesmo para g'. G, a minha função g está aqui, então g' é a derivada de 2x ao quadrado, que é 4x, e derivada de x, que é 1. Então, g' de A vai ser 4 vezes A, substituindo x por A aqui, 4 vezes A mais 1. Ok, então, o que que a gente vai fazer? A gente agora vai resolver essa equação, tá? Então, logo, f' de A igual a g' de A, implica que A ao quadrado mais 4, que é o meu valor de f' de A, igual a 4A mais 1, que é o meu g' de A. Então, continuando, nós vamos ter uma equação quadrática para resolver. Então, vou passar tudo por primeiro membro. Vai ficar A ao quadrado menos 4A
mais 4 menos 1, quando eu passar para cá para o primeiro membro, vai ficar, então, mais 3. Bom, vamos, então, resolver essa equação, tá? Então, vamos calcular o valor de delta. Então, é menos b menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então, delta é 16 menos 12, que é 4. Então, quem vai ser o a? Vai ser menos b, ou seja, 4, mais ou menos raiz de delta, que é 2, sobre 2a, que é 2 vezes 1, que é 2. Ok, então, qual é o primeiro valor de a? 4 mais 2, dá 6 sobre 2, 3. E o segundo valor, agora com o sinal menos, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Bom, então aqui nós temos já os valores de a que ele pergunta no exercício. Para que valores de a as retas tangentes são paralelas. Tá ok? Gente, alguma dúvida na resolução do exercício, em algum raciocínio, em alguma propriedade usada, em alguma derivada, deixem aqui nos comentários, ok? Se tiverem sugestões, também podem deixar aqui nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!